A paz do Senhor. Na lição de hoje, teremos que ter paciência com Jó, pois ele fará uma retrospectiva do seu passado glorioso. Estará analisando a sua situação presente e a expectativa de um futuro incerto em busca da justiça de Deus. Bem-vindo a mais um Resumo EBD. Para você que não é por aqui, eu sou a diaconisa Tânia Anjos, professora de Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando esse quarto trimestre das lições bíblicas da editora CPAD, o tema: a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. O comentarista desse trimestre é o pastor José Gonçalves, líder da Assembleia de Deus em Água Branca, Piauí. A lição de hoje é a lição 10, que tem o tema: a última defesa de Jó. O texto áureo diz assim: ou não vê ele os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Jó, capítulo 31, versículo 4. Na verdade prática, ela diz assim: ao olhar retrospectivamente para o passado, lembre o quanto Deus trabalhou nele. A leitura bíblica em classe se encontra em Jó, capítulo 29, versículo 1 ao versículo 5, Jó, capítulo 30, do versículo 1 ao versículo 5 e Jó, capítulo 31, do versículo 1 ao versículo 5. Pegue papel e caneta e anote as referências que aparecerão aqui no vídeo. Você já é inscrito no nosso canal? Não? Então se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe, comente. Compartilhe pelo menos com um amigo, com um irmão da sua igreja no grupo do WhatsApp, que você estará ajudando a levar o ensino da palavra de Deus, ok? Então vamos lá. Jó vai iniciar no capítulo 29 um monólogo, um momento de nostalgia, que ele vai lembrar como eu era feliz no passado. É uma retrospectiva. Abra sua Bíblia em Jó, capítulo 29, versículo 1 e 2. E prosseguindo Jó em sua parábola, disse: ah, quem me dera ser como eu fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava. Então Jó começa a recordar das bênçãos do passado, como ele era abençoado, dos bons tempos. Ele começa, e é algo muito comum quando estamos passando por provações, relembrar os tempos bons do passado. É como se ele dissesse: ah, que saudade daquele tempo, dos meses passados. A Bíblia não fala exatamente quanto tempo durou a provação de Jó, mas nós acreditamos pelos estudos que do momento que ele perdeu seus animais, seus filhos, até a restauração, que deve ter durado pouco mais que um ano, não mais que isso. Devemos observar também que até aquela notícia chegar até os 3 amigos de Jó, isso poderia ter levado semanas ou até meses, até essa notícia chegar aonde estavam esses 3 amigos, nos lugares que eles viviam. Por quê? Porque as notícias só chegavam de localização de cidades a cidade através de viajantes, através de caravanas, de nômades. Então, esses mercadores, era através dessas pessoas que as notícias chegavam de um local para outro, o que estava ocorrendo de uma cidade para outra. Então isso pode ter levado não só semanas, como até meses. Então ele vem assim: em que Deus me guardava, ainda falando no versículo 2. Deus guardava, era o guardião de Jó. Ele se sentia vigiado, protegido por Deus. Ah, que saudade quando Deus velava por mim. É isso que ele está dizendo. Ah, que saudade quando Deus velava por mim. É como uma mãe, que no termo hebraico, velar, é o mesmo de uma mãe carinhosa, que quando o seu filho está dormindo, ela fica ali velando o sono daquela criança, para o primeiro sinal de despertar daquela criança, ela possa atender. Era assim que Jó se sentia, que Deus velava por ele, a todo tempo estava guardando a vida dele. Jó, capítulo 29,
versículo 3, diz assim: quando fazia resplandecer a sua cadeia sobre a minha cabeça, e eu, com a sua luz, caminhava pelas trevas. A cadeia de Deus estava sobre Jó, e essa proteção fazia com que passasse seguro através de qualquer perigo. Jó, capítulo 29, versículo 4 e 5, acompanhe comigo. Como era nos dias da minha mocidade, quando o segredo de Deus estava sobre a minha tenda, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo e os meus meninos em redor de mim. Quanto mais, assim, quando ele era mais jovem, mais moço, ele era um jovem admirado e querido, quando a amizade de Deus estava sobre sua vida e sobre os seus filhos também. Ele relembra aqui esse momento da sua juventude, quando Deus guardava e que ele era admirado, e também no momento em que ele tinha seus filhos ao seu redor. Jó 29, versículo 6. Quando lavava os meus passos em manteiga e da rocha me corriam ribeiros de azeite. Deus era a fonte de toda a riqueza do sucesso de Jó. Jó, ainda aqui, versículo 7 ao 11. Quando saía para a porta da cidade, na praça, fazia preparar a minha cadeira. Os moços que vinham e se escondiam, e os idosos se levantavam e punham em pé. Os príncipes continham as suas palavras e punham a mão sobre a boca. A voz do chefe se escondia e a sua língua se pegava ao seu paladar. Ouvindo-me algum ouvido, me tinha por bem-aventurado. Vendo-me algum olho, dava testemunho de mim. Se você quer entender quem era Jó, é nesse capítulo 29 que nós realmente conhecemos quem era Jó. Porque nessa retrospectiva, ele está dando para nós quem era ele antes da provação. Que homem era esse? Que era um homem notório, um homem íntegro, um homem que por onde ele passava, ele está lembrando disso, que por onde ele passava, ele tinha respeito das pessoas. As pessoas, ele era um homem de prestígio, aonde ele chegava, as pessoas abriam caminho para ele, dava lugar para se sentar, ele se sentava em lugar de destaque na cidade, né? Ele fala que os jovens também abriam caminho para que ele passasse e tinha um lugar junto à porta da cidade. Ter um lugar cativo na porta de qualquer cidade na antiguidade era uma questão de prestígio mesmo, e de moralidade, e de homem sábio, porque era ali que se tomavam as decisões de pessoas, dos povos. Era na entrada da porta da cidade que tinha esse momento onde pessoas anciões e sábias ficavam sentadas para tomar determinadas decisões daquela comunidade. Então ele fala que ele ficava ali sentado ali junto com os principais líderes da cidade. Então, e até esses, quando ele chegava e ele começava a falar, se calavam. Tamanho era a sabedoria, o respeito que as pessoas tinham por ele. As pessoas chamavam ele de feliz, de bem-aventurado, e davam testemunho dele. Então havia um reconhecimento social na vida de Jó outrora. Jó capítulo 29, versículo 12 ao 17, eu falei, temos para ter paciência, porque estamos conhecendo Jó realmente como ele era outrora. Jó capítulo 12. Porque eu livrava o miserável que clamava, como também o órfão que não tinha quem o socorresse. A bênção do que ia perecendo vinha sobre mim, e eu fazia que rejubilasse o coração da viúva. Cobria-me de justiça, e ela me servia de veste. Como um manto e diadema era o meu juízo. Eu era o olho do cego e os pés do coxo. Dos necessitados era pai. E as causas de que não tinha conhecimento e me inquiria com diligência, e quebrava as queixas do perverso, e dos seus dentes tirava a presa. Jó, ele compartilhava com os outros aquilo que Deus lhe dava. Ele não era um usurário, né? Ele não era um homem
de mão fechada, ele tinha uma consciência de ajudar o próximo. Ele ajudava não só os necessitados, deficientes, órfãos e viúvas, mas como ele também defendia até os desconhecidos, pessoas que ele nem sequer conhecia. E ele também mostra aqui nessa palavra que ele também, ele não só isso, ele também confrontava e subjugava os perversos, dos quais ele chama até de animais. Ele havia acusado Jó de explorar os pobres e necessitados. Ele tinha feito essa acusação, mas Jó negou essa acusação, e ele diz isso aqui, que outrora ele ajudava não só os necessitados, órfãos e viúvas e até desconhecidos, ele também ajudava. Continuando aqui, Jó capítulo 29, versículo 18 ao 25, acompanhem comigo com a sua Bíblia. E dizia: no meu ninho espiarei e multiplicarei os meus dias como a areia. A minha raiz se estendia junto às águas, e o orvalho fazia assento sobre os meus ramos. A minha honra se renovava em mim, e o meu arco se reforçava na minha mão. Ouvindo-me, esperavam em silêncio, atendiam ao meu conselho. Acabada a minha palavra, não replicavam, e minhas razões destilavam sobre eles, porque me esperavam como a chuva e abriam a boca como a chuva tardia. Se me ria para eles, não criam e não faziam abater a luz do meu rosto. Se eu escolhia o meu caminho, assentava-se como chefe e habitava como rei, entre as suas tropas, como aquele que consola os que pranteiam. Muito lindo isso, é a lembrança que ele tem e que a confiança que ele tinha no futuro. Ele era tão abençoado por Deus que acreditava que seria sempre assim. Ele acreditava que ele iria viver e permanecer daquela maneira por muitos anos, fartos de dias e cheios de filhos, cheio assim no seu vigor máximo. Era dessa maneira que ele acreditava. Então ele está relembrando isso. Ele achava que ia morrer assim em paz e em glória. Já tinha palavras de ânimos para as pessoas. Era um líder que ajudava os confusos, aquelas pessoas que não sabiam tomar decisões. Ele era aquele sábio que dava a resposta certa e dava aos tristes conforto e esperança. Nós vemos aqui nesse capítulo 29 que Jó, ele tinha algo nele de uma justiça social, mas não é uma justiça social de hoje, desse momento que nós vivemos, dessa teoria moderna que nós vivemos, mas ele defendia a justiça social, ele colocava em prática essa justiça social, ajudando a todos. Não é algo político, não é algo para se engrandecer, mas ele compartilhava o que ele tinha com as outras pessoas, até com forasteiros, até com pessoas desconhecidas. E no capítulo 29, ele está relembrando, ele está no momento nostálgico de que saudade daquele tempo, tamanho o sofrimento que ele estava passando naquele momento. Agora Jó, ele vai cair na real. Ele vai cair na real da sua situação, do seu presente. E o que passou é passado. Então ele tem que agora fazer comparações da sua situação atual, um presente meio que desesperador para ele. Então ele vai começar a analisar a sua situação agora no seu atual presente. Ou seja, não sou mais respeitado. Abra sua Bíblia em Jó capítulo 30, versículo do 1 ao 15. Acompanhe comigo. Mas agora se riem de mim os de menos idade do que eu, e cujos pais eu teria desdenhado de pôr com os cães do meu rebanho, de que também me serviria a força das suas mãos, força de homens cuja velhice esgotou-lhe o vigor, de míngua e fome se debilitaram, e recolhiam-se para os lugares secos, tenebrosos, assolados e desertos.
apanhavam malvas juntos aos arbustos, e seu mantimento era raiz de zimbro. Do meio dos homens eram expulsos, gritava-se com eles contra um ladrão, para habitarem nos barrancos dos vales e nas cavernas da terra e das rochas. Bramavam entre os arbustos e ajuntavam-se debaixo das urtigas. Eram filhos de doidos e filhos de gente sem nome, e da terra eram expulsos. Versículo 9. Mas agora sou sua canção e lhes sirvo de provérbio. Abominam-me e fogem para longe de mim, e no meu rosto não se privam de cuspir, porque Deus desatou a sua corda e me oprimiu, pelo que sacudiram de si o freio perante o meu rosto. À direita se levantam os moços, empurram meus pés e preparam contra mim os seus caminhos de destruição. Desembaratam-me no meu caminho, promovem a minha miséria, uma gente que não tem nenhum ajudador. Vem contra mim como por uma grande brecha e revolvem-se entre a assolação. Sobrevieram-me pavores, como o vento persegue a minha honra e como nuvem passou a minha felicidade. Nossa, que tristeza, porque aqui ele lembra que ele não é mais respeitado. Se no outrora as pessoas abriam passagem, os jovens tinham receio dele, porque ele era um homem muito respeitado, muito sábio. Ele era um homem não só poderoso financeiramente, mas em suas atitudes, em suas palavras. Ele era um homem notório e agora era um homem desprezado. Os jovens, que nós aprendemos desde criança que temos que respeitar os mais velhos, não os respeitavam mais, zombavam da cara de Jó. Eles cospem, até cospem na cara dele, né? E o pior é o fato desses rapazes, ele está descrevendo aqui, eram filhos de pessoas desprezíveis que viviam entre rochas, entre lugares desertos, que não tinham nem o que comer. Pessoas assim que não tinham nem o que comer, que comiam plantas que não tinham nenhuma nutrição para eles. Então agora Jó é motivo de canções, de zombaria, de musiquinhas, indiretinhas, provocações, de chutes. Então era considerado agora uma pessoa imunda, impura, sendo que eles eram considerados, esses que hoje, naquele momento, que estão ali empurrando ele, fazendo chacota dele, eles que eram a palha da sociedade, pessoas que estavam aquém da sociedade. No versículo 11, quando ele diz aqui, porque Deus desatou a sua corda e me oprimiu, pelo que sacudiram de si o freio perante o meu rosto. Ele está se referindo ao arco, cuja corda Deus havia afrouxado. Ele está fazendo uma figura aqui, de um guerreiro sem armas. É como se Jó estivesse realmente desarmado. E um soldado, um guerreiro sem armas, ele está sujeito a tudo, a tudo, a qualquer violência. Então ele está abandonado, ele está ferido, sem encontrar que lhe dê um socorro. Uma pessoa que outrora socorria as pessoas mais necessitadas, pessoas com dificuldade, agora ele está do lado de cá e não tem ninguém que o socorra. Jó capítulo 30, versículos 16 ao 23, acompanhe comigo. E agora derrama-se em mim a minha alma, os dias da aflição se apoderaram de mim. De noite, e se me transpassam os meus ossos, e meu mal que me corrói não descansa. Pela grande força do meu mal, se demudou a minha veste, que como a gola da minha túnica me cinge. Lançou-me na lama e fiquei semelhante ao pó e à cinza. Clamo a ti, mas tu não me respondes, estou em pé, mas para mim não atentas. Tornar-te cruel contra mim, com a força da tua mão resiste violentamente. Levantas-me sobre o vento, fazes-me cavalgar sobre ele, e derreteste-me o ser, porque eu sei que me levarás à morte e à casa do ajuntamento destinada a todos os viventes. Nossa, quanto mais nós lemos, mais triste nós vemos a situação
que a sua alma, a sua angústia estava vivendo naquele momento. O seu corpo físico estava desintegrando, ele estava se acabando, o corpo físico de Jó estava se desintegrando ali. As feridas, os vermes, o pus, o mau cheiro, a situação que ele se encontrava ali naquele monturo, naquele lugar de lixo que ele se encontrava. Jó encontra em Deus a causa real do seu sofrimento. Nós temos que lembrar, nunca podemos esquecer quando estamos lendo, estudando Jó, que o Deus que Jó e todos da sua época conheciam era um Deus voluntarista, era um Deus que ele fazia o que ele queria. Ele faz o que quer, estabelece as regras, mas não é obrigado a observá-las. Era assim que eles entendiam. Entendam que Jó conhecia Deus de ouvir. Então, Deus era visto como a única causa. Para Jó e para seus amigos, Deus era a única causa de tudo. Portanto, até o mal, e não somente o bem. Era assim que eles entendiam. Então, o entendimento de Deus que eles tinham, de conhecimento de Deus, era dessa maneira. Todos os seus ossos, da cabeça até a ponta do pé, doíam. Seu corpo magro, desfigurado, que estava desfigurado pelo ferimento, pus, tornou-se uma veste apertada, parecendo que estava sufocando ele. Jó clamava a Deus, mas Deus não respondia. Era um silêncio mesmo de Deus. Ele ficava em pé, já fraco, sem forças para se levantar com aquele corpo magro, seco, com febre, mas era inútil. Deus estava em silêncio. Um Deus cruel que não se compadece. É assim que ele está dizendo aqui no versículo 21. Tornaste cruel contra mim. Com a força da tua mão resiste violentamente. E ele acredita que Deus vai levá-lo à morte. Versículo 23. Mas eu sei que me levarás à morte e à casa do ajuntamento destinada a todos os viventes. Então ele acredita que Deus está sendo muito cruel com ele e que o levará certamente à morte. Nós podemos notar a variação de humor quando nós lemos esses capítulos, que ele tem uma variação de humor, assim, que Jó anteriormente, aquele mesmo que falou que acreditava, que tinha uma esperança num Redentor, num Goel, numa pessoa que iria ali ajudar ele, agora é como se as dores, aquela febre que ele deveria estar tendo, não deixavam raciocinar bem. O sofrimento dele era muito grande, então ele não consegue ali ver uma expectativa ali para ele, e o culpado de tudo é Deus para ele, porque não tinha outra explicação para ele. Ele lembrou do passado e agora olha a situação que ele se encontrava. Ele não tinha ninguém que estendesse a mão. Não tinha ninguém que estendesse a mão para ele para ajudar, e Deus estava contra ele, só podia esperar a morte. Na cabeça de Jó, Deus estava contra ele. Continuando, Jó capítulo 30, versículo 24 e 25, diz assim: Mas não estenderás a mão para um montão de terra, se houver clamor nele na sua desventura? Porventura não chorei sobre aquele que estava aflito, ou não se angustiou a minha alma pelo necessitado? Ele ainda está falando da ajuda que ele fez pelos aflitos, pelos necessitados, tantas pessoas que ele estendeu a mão e agora não tem ninguém que estenda a mão a ele, e agora ele era considerado imundo, impuro pela sociedade, e nem Deus respondia o seu clamor. Ele está falando isso aqui no versículo 26 ao 31. Todavia, guardando eu bem, eis que me veio o mal, e esperando eu a luz, veio a escuridão. O meu íntimo ferve, e não está quieto. Os dias da aflição me surpreenderam. Denegrido ando, mas não do sol. Levanto-me na congregação, clamo por socorro. Irmão, me fiz dos dragões, e companheiro dos avestruzes. Enegreceu-se a minha pele sobre mim, e os meus ossos estão queimados do calor, pelo que se tornou a minha harpa em lamentação e a minha flauta em voz dos que choram. Aquele que teve
obras excelentes, agora ele só vê o mal. Ele não consegue ter uma expectativa de nada de bom, porque tudo está muito ruim para ele. E o seu corpo, ele está fraco, está febril e está escurecido. A pele está escurecida, mas não é por causa do sol, mas sim por causa da enfermidade que se encontra nele. Então ele está falando sobre isso. E essa doença que estava deixando a pele dele escurecida e que ele estava tão magro, e as vestes todas velhas, que ele já está ali há bom tempo com aquela roupa rasgada e naquele lixo, e ele com um homem inocente clamando por justiça. É assim que ele estava, ele era um homem inocente clamando por justiça em uma corte reunida. É assim que ele se encontra, que ele está num julgamento e ele quer justiça, porque ele é inocente, ele está clamando por isso, ele clama por socorro. Já considera-se mais perto dos animais. Quando ele cita aqui esses animais, ele se sente mais perto dos animais do que os homens. Ele fala: me fiz de irmãos dos animais. É isso que ele está dizendo. Ele se sentia menos digno da companhia dos animais do que dos homens, devido à situação que ele se encontrava, de desprezo que ele estava. Nós estudamos e vemos um homem totalmente moído e clamando a Deus e somente o silêncio. Antigamente as Bíblias, eu tenho até uma Bíblia antiga aqui, que foi minha primeira Bíblia, e antigamente as Bíblias, entre o Antigo e o Novo Testamento, tinham 4 folhas que simbolizavam os 400 anos de silêncio, que se diz que Deus estava em silêncio. Deus estava em silêncio em questão de profeta, mas a atuação dele na humanidade sempre foi ativa. E havia uma preparação para o surgimento do Messias. Então, muitos achavam que Deus estava em silêncio, sim, mas não estava sem a sua atuação. E Jó, ele se vê dessa maneira, como um Adão que foi expulso do jardim do Éden e não tinha mais aquele contato direto com Deus, que ele lembrou como ele era feliz. E agora ele não tem ninguém que o socorra. O distanciamento de Deus, que era algo que ele tanto temia, estava ocorrendo, e isso estava acabando com ele. Estava sendo muito difícil, pior do que ter perdido tudo que ele perdeu. Mas o sentimento de estar sem Deus era horrível para ele. Ele estava assim angustiado demais. Se nós temos que entender na Bíblia, ver um personagem humanamente que pareça conosco, assim, humanamente, é Jó, porque todas as dores, aflições e suas falas são bem entendidas por nós, porque todos nós, dependendo da situação que passamos, citamos coisas assim como Jó. Então, como eu disse no início, temos que ter muita paciência com ele agora, porque ele está no momento de abrir a sua alma para Deus e desabafar realmente. Agora veremos o momento em que Jó está fazendo a sua última defesa. Capítulo 31 de Jó ele se defendendo de todas as acusações de seus amigos, da sociedade que ele vivia, e agora estaremos estudando isso. Jó, capítulo 31, versículo 1 ao 4. Acompanhe comigo. Fiz concerto com meus olhos, como pois os fixaria numa virgem? Porque qual seria a parte de Deus vinda de cima, ou a herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Porventura não é perdição para o perverso e o desastre para os que praticam iniquidade? Ou não vê ele os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Haviam acusado Jó de ter olhado para uma virgem, uma donzela, de forma errada. Então aqui ele vai declarar sua integridade. Ele permanece puro no meio da impureza. Uma das acusações que ele teria olhado para essa virgem, para uma donzela, de modo lascívio. E Jesus afirmou para nós: eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração,
já adulterou com ela. A intenção, somente a intenção, pensamentos com desejo em seu coração, já adulterou com ela. E ele afirma ali, Jó afirmando a sua vigilância, que ele colocou ali, fez um pacto, né, um concerto com os olhos dele para não olhar para a mulher de ninguém, principalmente uma donzela, uma virgem. Então ele vem falando que ele afirma sua vigilância contra ser traído pelo pecado, pelos seus sentimentos, pelos seus sentidos. Então ele havia em Jó um autocontrole, um domínio que não deixava que ele olhasse para outra mulher de forma lascívia. Então ele controla o seu sentimento e fala que seus olhos não levassem ele à tentação. Ele tem esse controle para que ele, quando olhar, não olhar com desejo para ninguém. Se ele tivesse sido levado pelos seus sentidos, ela já esperaria o castigo vindo de Deus. Se os olhos dele tivessem olhado para alguma mulher virgem, donzela, de maneira errônea, de uma maneira lascívia, ele já estava preparado, era bem entendido para ele o castigo que ele estava passando. Ele tem, não, é por isso que eu estou passando isso, porque eu olhei para uma virgem de maneira que não deveria. Mas não é o que estava acontecendo, não era verdade isso, essa acusação. Jó capítulo 31, do versículo 5 ao 8, acompanhe comigo. Se andei com vaidade, se meu pé se apressou para o engano, pese-me em balanças fiéis, e saberá Deus a minha sinceridade. Se os meus passos se desviaram do caminho, e se meu coração segue os meus olhos, e se as minhas mãos se apegou a alguma coisa, então semeei eu e outra coma, e seja a minha descendência arrancada até a raiz. Então ele está aqui também se defendendo de outra acusação. Primeiro foi sobre lascívia, agora é outra acusação, em que Jó defende que ele não foi falso, ele não foi um homem falso, sempre foi justo em seus negócios, em qualquer... Ele não se metia em nenhuma fraude, não andava nem sequer com pessoas de tal comportamento. Ele não andava com pessoas que tinham um comportamento que não agradava a Deus. Não tinha medo de ser examinado também por Deus, é isso que ele está falando, pese-me na balança. Então ele fala que não tem medo de ser examinado por Deus. Ele não era ganancioso, porque o que ele tinha ele repartia. Caso fosse acusado de cobiça, de falsidade, estava disposto a ter a sua próxima colheita tomada dele. Então ele fala isso, que se houvesse algo na balança, que pesasse ele na balança e houvesse falta, que quando ele fizesse uma colheita, tudo que era dele poderia ser arrancado, ser tomado dele, estipado pela a raiz, tudo, e até a sua descendência também, ou seja, que ele não existisse nem ele, nem nenhuma descendência, que ele não viria ter mais nem filhos, no caso. É muito interessante isso, porque até aqui nós estamos falando de pecados, de acusações de pecado, em sua moralidade e na consciência, pecados que seriam até considerados assim, principalmente na lascívia, de acusações sérias que ele recebeu, né? Então até aqui é um pecado da consciência dele que ele foi acusado. Agora vamos ver mais acusações. Jó 31, capítulo 9 ao 12, acompanhe comigo. Se o meu coração se deixou seduzir por uma mulher, ou eu andei rondando a porta do meu próximo, olha só, então tomou a minha mulher para outro, e outros se encurvem sobre ela, porque isso seria uma infâmia e delito pertencente aos juízes, porque é fogo que consome até a perdição e derragada toda a minha renda. Gente, é muito interessante quando a gente lê, porque as pessoas têm um hábito de ler Jó somente o começo e o fim, mas somente quando você lê o meio é que você tem entendimento maior de todas as acusações que ele estava tendo. E agora ele está sendo acusado de adultério. Sério isso.
Então ele está ali se defendendo de uma acusação de adultério e afirma que nunca cobiçou mulher nenhuma, principalmente do próximo. E ele estava sendo acusado até de ficar rondando a casa da pessoa, esperando de repente que o marido saia para cometer tal coisa. Então ele fala aqui que ele não arquitetou nenhum plano para se aproximar, para seduzir nenhuma mulher, principalmente do próximo. E se ele fosse culpado, ele estava disposto a ver a sua olha o que ele diz aqui, ele está falando, quando ele fala aqui no versículo aqui 10, então moa minha mulher para outro e outros se curvem sobre ela. Então ele falou assim, se eu for culpado de adultério, que a minha esposa, né, que a minha esposa seja entregue como uma escrava, como uma prostituta, como uma concubina para outro homem. Então ele tinha tanta certeza da sua integridade que ele coloca até a mulher dele em xeque aqui nessa situação. Mas ele estava sendo acusado de adultério. E se eu cometi adultério, isso é uma infâmia, né? Isso é um crime hediondo, é o que ele está dizendo. Isso é um crime hediondo? E se é um crime hediondo, então eu quero realmente ser levado ao juiz. Eu tenho que passar, porque eu tenho que me defender disso. Vocês estão me culpando, me acusando de adultério e coisa que ele jamais fez. Então esse pecado seria contra, no caso do adultério, contra a comunidade que ele vivia. Era muito sério essa acusação que Jó estava sofrendo. Então precisava do conhecimento de um juiz. Tamanha a gravidade do crime que estavam acusando Jó. De adultério, de estar rondando a casa de alguma mulher, esperando o marido sair para se deitar com ela. Continuando, temos que ter paciência com Jó. Jó capítulo 31, do versículo 13 ao 15. Se desprezei o direito do meu servo ou da minha serva, quando eles contendiam comigo, então o que faria eu quando Deus se levantasse? E inquiri na causa, que lhe responderia: aquele que me formou no ventre não o fez também a ele? Ou não nos formou do mesmo modo na madre? É muito bonito, porque ele está dizendo aqui que somos todos iguais. Por que ele deveria tratar seus servos de maneira diferente? E todas as vezes que seus servos o procuravam com alguma queixa, até a respeito dele mesmo, alguma queixa, ele sempre procurava ouvir e sempre atendia. Então ele está dizendo isso nesses versículos, que ele, como um patrão, ele agia com generosidade, né? A todos. A maioria dos senhores da sua época não agiam dessa forma. Sabemos que quem é patrão, quem tem seus empregados, nem todos tratam da mesma forma. Porque somos iguais perante o Senhor. Então ele está dizendo isso. Não somos todos iguais, gerados, somos todos filhos de Deus. Porque deveria tratá-los diferente. Porque ele também estava sofrendo essa acusação de maus tratos aos seus empregados, aos seus servos, aos seus escravos. Jó resolvia as queixas dos seus servos com justiça, pois sabia que um dia teria que prestar conta a Deus. Por quê? Porque somos mordomos. Nada é nosso, e é isso. Esse versículo 13 ao 15 mostra bem isso, a mordomia cristã, que nada é nosso, nada pertence a nós. Estamos aqui temos que cuidar, porque um dia nós temos que prestar conta ao Senhor. E Jó já tinha essa consciência, né? Essa consciência que tudo que ele fazia, um dia ele iria prestar conta a Deus. Jó capítulo 31, versículo 16 ao 23, acompanhe comigo. Se retive o que os pobres desejavam, ou fiz desfalecer os olhos da viúva, ou sozinho comi o meu bocado e o órfão não comeu dele? Porque desde a minha mocidade cresceu comigo, como seu pai, e o guiei desde o ventre da minha mãe. Se alguém vir perecer por falta de veste, e o necessitado por não ter coberta, se os seus lombos me não abençoaram, se ele não se aquietava com as peles do meu cordeiro, se eu levantei a mão contra o órfão, porque não na porta via a minha ajuda, então caia do ombro a minha espádua e quebre-se meu braço,
desde o osso, porque o castigo de Deus era para mim um assombro e eu não podia suportar a sua grandeza. Então é outra acusação, e essa acusação foi até Elifaz que fez, Elifaz, né? A gente confunde o nome. Elifaz fez na questão de que ele havia desfraudado, que ele não tinha ajudado os necessitados e que ele não estendeu a mão para ajudar o próximo, o órfão, a viúva, sendo que já está se defendendo que se houvesse até levantado a mão contra qualquer homem, de repente agredido, algum necessitado, que era para que Deus arrancasse fora aquele braço dele, que o osso ficasse exposto, é isso que ele está dizendo. Jó se preocupava com os mais necessitados, pobres, órfãos, viúvas e até estrangeiros, pessoas até que ele nem conhecia, ele ajudava. Não era um homem ganancioso, avarento, usurário. Ele não era, ele tinha uma responsabilidade social, ele tinha uma consciência de uma responsabilidade social. Ele compartilhava os seus suprimentos. Ele fala sobre isso aqui, sobre ética social, justiça social. É bem diferente do que isso que nós temos hoje aqui no mundo. Nada a ver com a política, é muito diferente a forma do que está sendo falado, que Jó vivia, tá? Porque essa justiça social que tem aí está totalmente distorcida, né? Que a política inventa aí todos os dias alguma coisa nova, como justiça social. Mas ele tinha isso nele de ajudar as pessoas, sim. Jó capítulo 31, do versículo 24 ao 28, diz que se no ouro pus a minha esperança, eu disse ao ouro fino, tu és a minha confiança. Está falando se ele tinha a idolatria pelo dinheiro, pelo ouro, que se ele colocava a sua expectativa da sua vida no dinheiro, no ouro, né? Se me alegrei de que era muita a minha fazenda, os seus bens, e de que a minha mão tinha alcançado muito. Se olhei para o sol quando resplandecia, ou para a lua caminhando gloriosa. Se o meu coração se deixou enganar em oculto e a minha boca beijou a minha mão, também isso seria delito pertencente a juiz, pois assim negaria a Deus que está em cima. E que ele está dizendo aqui nesses versículos que Jó, ele adorava Deus. Ele adorava Deus com todo o seu coração. Então ele não adorava a riqueza, ele não adorava e nem idolatrava ouro, mas Elifaz, nossa, sempre é esse nome, Elifaz, ele havia também acusado Jó de idolatria, né? Ele estava acusando Jó de idolatria, da prática da idolatria, de adorar o sol e a lua, que havia o sabaísmo, que era as hostes celestiais, haviam aqueles, uma forma antiga de adoração, de adorar o Deus Sol e o Deus Lua, né? Então tinha essa adoração, e ele estava também sendo acusado disso, de adorar o Sol e adorar a Lua, porque eram vistos divindades, né? Divindades antigas, que é o que fazia com que a natureza, os rios, tudo através do sol e da lua, e havia essa adoração ao Deus Sol e ao Deus Lua, e também foi acusado de adorar ao Sol e à Lua, porque havia essa idolatria na sua época já, é uma coisa bem antiga, e eles não tinham templos, esses deuses Sol e Lua não tinham os templos, mas eles eram adorados nos lugares altos e em cima dos telhados. Isso a gente encontra na Bíblia alguns relatos sobre isso. Vou colocar umas referências aqui para você. Jó capítulo 31, versículo 29 ao 32, diz assim: se me alegrei da desgraça do que me tem ódio, e se eu exultei quando o mal o achou, e também não deixei pecar o meu paladar, desejando a sua morte com maldição. Se a gente da minha tenda não disse, quem se não terá saciado com a sua carne? O estrangeiro não passava a noite na rua,
as minhas portas abria ao viajante. Olha, aqui ele continua a sua defesa falando do tratamento que ele dava aos seus inimigos. Ele não desejava mal, ele não estava assim, alguém fazia mal a ele, ele desejava o mal, e quando o mal chegava até aquela pessoa que afligiu ele de alguma forma, ou que denegriu ele, que ele falava bem feito. Ele não tinha isso nele, então ele está falando, se defendendo a esse respeito, que ele continuava falando que ele não, o mesmo tratamento que ele dava como morador de rua, ele dava por mais de elevado na sociedade. Então ele já estava bem, todos, tanto seus inimigos, forasteiros, até aqueles que estavam somente de passagem, que ele nem sequer sabia da onde que era, ele tratava. Ele está dizendo que as portas da casa dele estavam sempre abertas para essas pessoas. Jó 31, versículo 33 e 34. Se como Adão encobri as minhas transgressões, ocultando o meu delito no meu seio, trema eu perante uma grande multidão, e o desprezo das famílias me apavore, e eu me cale e não saia da porta. Já não era mais uma coisa que ele não era hipócrita, né? Ele sabia que ele era falho, né? Adão pecou, se escondeu, tentou ocultar o seu pecado. Então ele está falando, se ele tivesse cometido algo tão sério, tão grave, ele iria logo confessar, ele não iria esconder isso. Então ele não era uma pessoa hipócrita, então ele reconhecia que ele era falho, mas não escondia seus pecados. Antes ele confessava e ainda fazia, né, os sacrifícios continuamente, determinado para mudar os seus caminhos. Quando se fazia o sacrifício, reconhecia o seu pecado, a ideia era não cometer mais, e Jó fazia isso continuamente. Jó capítulo 31, do 35 ao 37, quem me dera um que me ouvisse, eis que meu intento é que o Todo-Poderoso me responda, e que o meu adversário escreva um livro. Por certo que o levaria sobre os meus ombros, sobre mim, e o ataria como coroa. O número dos meus passos lhe mostraria, como príncipe me chegaria a ele. Ele fez uma revisão do seu passado, né? E agora ele fez uma revisão da sua situação atual e o que ele espera o futuro, que é que alguém o ouça, que Deus o responda, para que ele mude a história dele, né? Aquela introspectiva dele, entendendo, peraí, eu sou realmente inocente, não sou culpado dessas acusações que estão fazendo contra mim. Então era como um julgamento perante o juiz. No caso seria o rei, né? É o rei que se fazia isso, que o rei que tomava as decisões. Então ele analisava, ele queria que o rei analisasse aqueles documentos todos, né? Às vezes em alguns casos de julgamentos nós sabemos que tem pilhas, né, de papéis para ser analisado, para que um juiz venha dar sua decisão final. Então ele quer que analisasse os documentos de defesa já com assinatura. Ele cria, não, peraí, eu quero que esse rei venha, analise a minha causa, assine, ele é inocente, e que ele pudesse andar com esse papel, né, e que ele ia mostrar para todo mundo passo a passo da sua inocência, passo a passo da sua inocência. Ele fala, olha aqui, olha, sou inocente, sou inocente, sou inocente. Muito bonito isso, muito bonito isso. Jó capítulo 31, versículo 38 ao 40, para encerrarmos. Se a minha terra clamar contra mim, e se meus regos juntamente chorarem, se comi sua novidade sem dinheiro, e sufoquei a alma dos seus donos, por trigo me produza cardos, e por cevada joio, acabaram-se as palavras de Jó. Não iremos mais ouvir Jó falar a respeito da sua defesa, do que tudo que ele está sendo acusado. Ele está cansado. Ele está dizendo aqui, se como proprietário de terras, se ele afligiu a terra, se ele cometeu alguma fraude, se ele fez algo com os rios,
se ele fez algo que não agradasse a Deus, se ele fez alguma injustiça, porque o Senhor, ele é o dono da terra. Ele entendia que nada era dele. Então ele fala, se o Senhor é dono da terra, ele era apenas um administrador. Se tivesse abusado da terra, a terra clamaria contra ele. Se fosse culpado, teria uma colheita de ervas daninha e de espinhos. Então seria uma questão de estar sendo amaldiçoado realmente. Jó deixou claro que esperava o julgamento justo de Deus. E ali ele se cala e não vai falar mais. A Bíblia é clara dizer, acabaram-se as palavras de Jó. Ele não tinha mais o que dizer. Ele se defendeu de lascívia, de adultério, de fraudar as pessoas, de enganar, de mentir, de hipocrisia, de tudo. Ele foi acusado de coisas gravíssimas e ele se defendeu zelosamente, com integridade, de tudo que ele foi acusado. Falando que ele se justificou dos seus atos, mas ele acreditava ainda na graça divina de Deus. Quando recordamos tudo que o Senhor fez por nós, a nossa fé ela é renovada. E é bem normal termos saudade às vezes de bons tempos. É bem normal isso, principalmente quando estamos passando por um momento de dor, sofrimento, provações. Devemos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Seja grato todos os dias, porém não fique preso ao passado. Encare o seu presente, assim como Jó fez. Ele analisou o seu passado, ele encarou o presente de frente, mas também ele veja que com mais confiança o seu futuro. Sou grata ao Senhor por cada um de vocês que tem acompanhado esse canal, que tem se inscrito nesse canal, compartilhado. Deus abençoe você. Creia que o Senhor vai cumprir as promessas em tua vida. Fique na obediência do Senhor. Não olhe nem para a direita nem para a esquerda. Olhe para o alvo que é Cristo, que é de lá que vem o seu socorro. Deus te abençoe. E querendo Deus, nos vemos no próximo vídeo aqui no Resumo BD.